Olá, gente. Eu sou Leonardo Ferreira, do canal Carioca nos Estados Unidos, né? Carioca no EUA. E eu moro aqui nos Estados Unidos há aproximadamente 24 anos. Eu sou jornalista de formação. Além disso, eu sou tradutor, eu sou instrutor de cidadania americana. Eu ensino brasileiros ou pessoas que estejam legais no país a se tornarem cidadãos americanos. Além disso, eu também tenho outras atividades culturais. E o meu objetivo do canal, né, o Carioca no USA, nos Estados Unidos, seria compartilhar a minha experiência com vocês, com pessoas que talvez pensem em vir, ou pessoas que têm curiosidade, né, como é a vida nos Estados Unidos, como é que é essa transição entre você viver no Brasil, crescer no Brasil e morar aqui, como é que se dá isso, né? Como é que a gente lida com essa diferença, né? Depois que você se estabelece, que você domina a língua, o idioma, como é que você lida, né? Eu falo inglês, mas ao mesmo tempo eu entendo, né? Eu falo português. Então, o objetivo do canal é esse. Esse tópico agora desse vídeo, principalmente, é o quê? Como eu aprendi inglês, né? Eu quero deixar bem claro, antes de qualquer coisa, eu quero deixar isso muito bem claro. A minha experiência é pessoal, é individual. Eu estou relatando a minha história. Eu sei que tem muitos haters, né, na internet dizendo: ah, mas é você é o elite, você não é. Não. O objetivo do canal não é esse. É relatar a minha história, ok? Então, eu vou contar para vocês como é que eu aprendi inglês. Alguém aprendeu de outra forma? Ótimo, louvável. Alguém não aprendeu? Ótimo, louvável. Eu estou contando, relatando a minha história. E quem gosta, né? Quem não gosta, infelizmente não posso fazer muita coisa. Então é o seguinte, eu tive assim uma experiência, uma relação que não foi eclética, porque eu vim de família pobre, mas eu consegui uma bolsa de estudos na Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, na minha geração, e era equivalente à Maison de France, que era uma sociedade muito prestigiosa, muito famosa no Brasil. Então, da minha pré-adolescência à minha adolescência, eu me tornei fluente em inglês. Eu comecei a falar inglês como eu falo português, porque tinha professores ingleses, americanos, realmente era um curso muito sério. Só que eu me deparei com um problema, porque falar com quem? Hoje nós temos a internet, hoje nós temos o YouTube, hoje nós temos todo esse desenvolvimento tecnológico que você pode. Na minha época, eu falava inglês, mas meus vizinhos do bairro não falavam, porque eram pobres como eu. Então eu recorri ao quê? A música, direto, escutando música pop, direto, né? Ahá, Tears for Fears, The Police, toda essa turma que tinha na época, Everything But a Girl, mas aí, e também vendo filmes, porque tinha o cinema do bairro, em Vila Isabel, tinha o Vilinha, que a gente chamava com muito carinho, que hoje é um estacionamento. A gente via muitos filmes e eu ficava olhando assim a tela sem tentar olhar para a legenda, só escutando o som, que era um sacrifício horroroso. Mas eu não perdi o inglês em mim. Aí, quando eu imigrei para os Estados Unidos, eu descobri uma coisa muito interessante, que eu não sou formado em pedagogia, eu não tenho especialidade em nada disso, mas uma coisa pela vivência é que existe duas línguas. A língua aprendida e a língua vivida. Eu tinha a língua aprendida. Eu aprendi inglês, eu sabia vocabulário, eu sabia falar tudo, mas eu nunca vivenciei a língua. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu vivi a língua. Eu morei numa cidade chamada Fort Lauderdale, na Flórida. Depois eu fui para Manhattan, em New York. E lá eu fiquei, quando eu morei na Flórida, eu fiquei meses sem falar uma palavra em português, porque meus amigos eram
África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, que são países de língua inglesa, e eu ficava falando, conversando. Depois eu fui para um albergue em Nova York, em que eu limpava o albergue, na 45, próximo ali a Times Square, e eu ficava assim, trabalhando, e eu convivi com pessoas falando inglês do mundo inteiro. Eu fiquei quase que 1 ano, 2 anos sem falar, só quando eu ligava para minha mãe, né? Mas assim, no dia a dia eu vivia em inglês, dormia em inglês, acordava em inglês, e eu vivi a língua vivida, que era essa, de que você tem que se virar. Assim, essa parede tem uma rachadura. Fale esse inglês. Meu dedão tá coçando. Fale esse inglês. Ih, vi uma lacraia. Fale esse inglês. Então, eu tive essa experiência que me atualizou o idioma que eu tinha aprendido na pré-adolescência. E é muito interessante isso, porque as pessoas às vezes falam, Léo, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero viver aí, eu quero, né, o Brasil está muito ruim, uma situação muito difícil, e como é que eu faço, né? Bem, primeiro você tem que ter um inglês básico, porque você vai justamente passar por essa transição da língua aprendida para a língua vivida, que é, né, você vai ter que se virar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, esse é o primeiro tópico que eu acho assim, muito interessante, que as pessoas às vezes não entendem essa diferença, mas no próximo tópico, né, tem um que eu acho muito legal, que é aquela coisa do eu trabalho, eu lido com o americano, eu entendo tudo que ele fala, mas quando a gente vai conversar fora do trabalho, eu não entendo. Exatamente isso, é porque há uma diferença entre o que a gente chama de inglês funcional, que é o inglês do trabalho, e o inglês fluente. Tem pessoas que trabalham na construção e elas falam o inglês, sabem como é que é tijolo, como é que é cimento, como é que é concreto, como é que é escada, como é que é corda, porque são elementos naturais do trabalho, né, referentes ao trabalho. Agora, se você falar para eles assim, você viu a novela ontem? Vi. Me conta em inglês. Não sai. Porque aí exige fluência. Fluência é universal. O inglês funcional, ele é específico para aquela função. Como o nome fala, funcional. Função. Então, aquela faxineira que limpa casas, ela sabe falar sabão, ela sabe falar detergente, ela sabe falar esponja, ela sabe falar geladeira. Aí você fala para ela assim, que bom, então me conta o Jornal Nacional de ontem. Não sai, porque ela não tem influência. O inglês dela é específico para aquela função. Isso a gente vai abordar na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado, tá, pela atenção. A gente se vê